Pessoal, vamos lá. Então, quando eu falo sobre teoria e todos os seus saberes, lembramos do X-Tudo. Eu lembro tempos atrás aquele Rubem Alves falando que alguém perguntou para ele o que é alegria. Ele falou: alegria é um momento espontâneo que, quando vai embora, nós sabemos que ela vai embora, que é a própria alegria. Ok? Então, quando a gente come o X-Tudo, né? Olhamos lá o cardápio X tudo. Olhamos um palavrão muito grande, é um palavrão que fortifica e preenche as nossas frases diárias. Vai ajudar, ou seja, a armazenar proteínas, armazenar os campos históricos. Mas quando você come o X tudo, parece que você fica um vazio muito grande. Parece que é um tipo, tipicamente, de alguns autores que falam sobre força absoluta. Quando você faz a força absoluta, acabou de fazer, você já bateu um recorde, mas já não é um recorde mais, porque você vai buscar outros patamares para buscar outros níveis de recordes. Ou seja, nós podemos ver salto com vara, atletismo, revezamento. Buscar métodos a serem alcançados. Quero falar com o X-Tudo. A teoria de tudo coloca o quê? Quando buscamos a esforçarmos a ser a teoria de tudo, ou seja, a teoria do corpo todo e a sua totalidade, cabe a nós dizermos, ficamos inacabados ou fragmentados. Lembra do tijolo aí, aonde eu coloquei o meu perfil, e aonde eu estava falando também sobre os canais, e mostrando os tijolinhos, que é um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, 2 semanas, 4 semanas, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Daqui a pouco chegamos a 12 meses, mas tem o que? O horário, ou seja, a madrugada, que é a meia-noite, meio-dia. O acento coloca um campo genérico de etnias, raças e classes, nesse campo de linha de pensamento fuso horária. Quando falamos sobre tempo e falamos sobre X-Tudo, é lógico que nos colocam uma palavra e os seus poderes. Quando nós olhamos um cardápio, ou seja, extra X-Tudo, coloca os fatores que colocamos GG ou extra G, e campo peculiar, né, de algo que é proibido de tempos passados, ligado à Coca-Cola, e os campos operativos empresariais ligados à própria Coca-Cola e o Papai Noel, respeitando o Papai Noel e as questões, né, dos seus maneiras que faziam, ou seja, colocam alguns filmes quando lembramos, quando chega a época do Natal, ou seja, a época da Coca-Cola, alguns falam, né, de Nicolau, outros fatores que relacionam a criança. Não importa que seja a empatia ou a apatia que coloca uma concepção de mundo, mas foram grandes empreendedores que colocaram essa criação, esse conteúdo que relacionam a diversão. É lógico que quando você come aquele X tudo, você vai no McDonald's ou num Bob's, você vai e come, tá comendo, você vai se alimentar. É lógico que é algo saciável, liberar várias substâncias, né, ligadas à leptina, ao hipófise anterior e posterior, os campos mastigáveis, anabólicos, catabólicos. Mas o que fica em destaque? Vai haver um desenvolvimento. Eu lembro, né, tempos atrás, eu tinha alguns vizinhos que eles iam para o McDonald's ou para o Bob's, tinham um costume de ir até lá. E eu comecei a ir junto com eles. Eu ia, ficava bem comportado, até falava para o colega que era o próprio filho, o neto, para ficar comportado nesses campos de termos comportamentais. Lembramos que a criança tem os seus campos ligeiros de pensar algo ruim, e nós temos essa imaturidade de pensar. Aonde tem uma visão de mundo, tem a visão ótica empresarial. Não buscamos a nossa infância, como se for o Fernando de Pessoa que fala, que a nossa infância ela é peculiar e rara. Nos traz circunstâncias primárias, secundárias e terciárias, e entre fatores que nos ajudam a observar a matéria-prima. Hoje lembramos que o Bob's, McDonald's, alguém pegou essa visão e hoje tem em algumas esquinas vários lanches ligados ao cachorro quente. Hot dog, que é uma linguagem inglesa ou uma linguagem americana. O pif-paf, ou seja, são fatores que vêm a relacionar ao nosso campo anabólico.
O que nós temos que perceber em esses campos analíticos? Aonde há uma força absoluta, há uma classe. Aonde há uma classe, há uma crise antropológica e fatorial entre fatores que vêm a relacionar estupros, que vêm a relacionar moléstias, palavras verbais, que vêm a espancar nosso ego e a nossa moralidade. A moralidade, tá ligado? A motricidade, o que a moralidade fala para ti? Hoje tu és grande, amanhã tu és pequeno, mas tu vai aprender com a própria história e com o aprendizado que tu és. Diga que tu amas, diga que tu és. Diga o que tu faz, eu digo o que tu és. O que tu faz, eu vou dizer. Mas o que eu faço, eu não falo, porque o meu umbigo, segundo Pedro Dembo, é um campo de pesquisa analítica para outros. Mas para mim mesmo não é, porque o meu próprio umbigo é difícil de olhar, ou o meu próprio nariz. Quando olhamos hoje a Kotak, as salas de imagem corporal, o empreendedorismo, coloca constâncias relacionadas ao pensar, sentir e agir, e os campos arcaicos que é contemporâneo, que é arcaico, mas é pós-contemporâneo, ligado à corporeidade e à motricidade. Aonde há uma mata virgem, já não é virgem mais, porque já passou, para dizer, entre línguas. Só gostam de falar, molhar, ou seja, a língua, alguns dizem, né, no campo da citose metabólica, você molhar a língua para falar mal de mim. Mas a própria língua tem aquele processo ligado ao líquido que vem a ser um ácido, que vem a ser fluente, ligado à própria palavra. E a própria língua nos diz, se você é língua, por que tu falas bem ou falas mal? Mas a própria língua fala para o próprio homem. Se tu és da infância da minha época, diz para a própria campo épico, tu és grande hoje por causa de mim, ou tu és pequeno por causa de mim? Se tu és grande, é um ananonte, um grande homem, diretamente ou em campos indiretos, ligado à ciência da religião e os campos relacionados à palavra ananonte. Está ligado a anão? Ou grandes, ou gigantismo, ligado à fisiologia do exercício, ou o Weinik, ligado também ao treinamento ideal, que coloca em destaque sobre o GH, e o gigantismo e o ananismo, que relaciona fatores ligados ao própria Olivia Palito. A Olivia Palito nos coloca de que, em épocas atrás, eu tinha algumas colegas e também, propriamente a mim mesmo, questões de bullies, apelidos e fatos que aconteciam, né, entre Pica se esconde e outros campos que vêm nos ensinar esse túnel do tempo, aonde é uma bate-caverna, há um tubarão, aonde há uma bate-caverna, há um expoente, aonde há um Batman, há um Bauman, buscando seus direitos comparativos, ou os comparados, ligado à força analítica, à força estrutural entre as bases. Cuidemos para que o nosso sangue venoso, o retorno venoso, busque capilares históricos desde 2010, entre o Código Civil e a sua premissibilidade, tá ligado ao prêmio e a sua receptividade. Cuidado de ser muito receptivo. Como a Disneylândia, aprendemos que hoje há vários fatores importantes ligados à própria maneira de ver, que é o circo. Hoje o circo tem a sua história entre os palhaços. O melhor palhaço é aquele que é triste, porque a própria tristeza nos coloca a felicidade. O próprio Coringa diz para a própria maneira de viver com o palhaço: eu sou Coringa, você é um palhaço. Qual é a maneira de viver hoje? A maneira de viver hoje é vivendo com a tristeza para sobreviver nesses aparelhos convenientes. Como é que nós podemos comer todos os estudos, a teoria de tudo? Como é que nós podemos enxergar a cada um hoje, entre os campos de atributos a algo superior? É a teoria da potencialidade. Se eu tenho uma potência grande, basta jogar pedras a mim que haverá uma potência máxima muito grande em diante de comunidades, estados e outros países, porque a potência histórica sua e a marca histórica, os seus marcos, marcapassos ou rastros ou vastros, colocaram vastimentas relacionadas à tua história. Quer dizer, hoje, na linguagem de sociabilidade e atividade humana, ligado ao empreendedorismo, ligado à comunicação de massa, desde 1800, e as questões de folhetos, impressoras, que é algo impressionante de David Hume, não Davids, ligado à Holanda, ali, o número 8, tá? Laranja mecânica, né? Aquele óculos que adaptou com